Washington, nome completo? Washington Tadeu, com TH, de Melo, com 2 L's. Idade? 83. Ocupação? Só sei ser jornalista, não sei outra coisa. A sua relação com o Sindicato de Jornalistas? Olha, o Sindicato de Jornalistas de Minas sempre teve uma posição pioneira, modelar no movimento sindical do Brasil. Mas houve um tempo em que as relações sindicais foram muito desestimuladas por governos, por empresas que não respeitavam acordos coletivos e tal. Até que um grande amigo e colega nosso, Dídimo Miranda de Paiva, se elegeu presidente do sindicato e fez uma revolução no Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Nessa época, o sindicato alcançou 2.500 associados e vão aí bastante anos. Isso foi em 1975. E 2.500 jornalistas sindicalizados em dia. Todo mundo pagava o sindicato. Isso permitiu que o sindicato tivesse uma movimentação em defesa da categoria muito grande, assumiu muitas responsabilidades, criou serviço médico, serviço dentário, advogado para acompanhar ações trabalhistas ou outras ações que se apresentassem. Isso permitiu que, na sombra desse progresso e dessa evolução toda do sindicato, nós nos elegêssemos na sequência com o apoio do Dídimo. Na continuidade desse processo, houve a reunião de Praia Grande com a fundação do PT e o Dídimo foi um grande movimentador de lideranças sindicais no Brasil inteiro para apoiar a criação do PT. Atualmente o sindicato, como praticamente todos os sindicatos brasileiros, sofre uma enfermidade insanável, incurável, que é dinheiro. Os sindicatos estão muito desmotivados, os governos não prestigiam, os empregadores não gostam muito de prestigiar sindicato de empregados, no caso dos jornalistas especialmente. Então a luta é muito mais desafiadora. O sindicato começa a se reorganizar pouco a pouco, os sindicatos. O Sindicato de Jornalistas de Minas sobrevive e sobrevive heroicamente. A luta não acaba, né? A luta continua. E eu tenho assim, muita satisfação, sabe, de ter presidido o Sindicato de Minas, que nos projetou para presidir a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, que era de eleição indireta, como eram todas as federações de empregados daquela época e de empresários também, e conseguimos nos eleger para a FENAGE e apoiar a campanha de registro profissional para jornalistas formados em curso superior. Foi o auge do jornalismo no Brasil em termos de qualidade profissional, capacidade intelectual, uma formação humanística muito boa, até que o senhor ministro Gilmar Mendes resolveu considerar inconstitucional a lei de regulamentação da profissão de jornalista e, com isso, desestimulou a categoria profissional e hoje nós temos essa dificuldade. Pode ser jornalista qualquer cidadão, ok, ninguém é contra isso, mas a qualificação profissional, infelizmente, deixa muito a desejar porque nós não temos mais escola para preparar profissional da área de jornalismo. Mas a luta continua, vamos em frente. Pertencer a essa categoria dá muitas alegrias, dá muito prazer e estimula que a luta não acabe. Nós vamos lutar enquanto tiver força, enquanto tiver entidade, enquanto tiver companheiro para lutar junto, para que os sindicatos continuem sendo o grande defensor dos jornalistas profissionais. Como é hoje, haverá de ser sempre. Nesse caso, eu vou entrar primeiro nessa história do Gilmar Mendes, porque é o seguinte, o jornalista formado, ele é bacharel. Você não acha que ele teria direito de ser advogado também, não? Ele não poderia funcionar como advogado? Olha, o bacharelado é um título universitário como regra geral na universidade, né?
O profissional que se torna bacharel, que se forma, se diploma como bacharel, tem como opção aperfeiçoamento profissional, né? E pode crescer dentro do conceito da academia até doutorado. No caso específico dos jornalistas, o curso era de bacharelado em jornalismo. E com o tempo houve uma tentativa de dividir o jornalismo em áreas de formação. Então foram criados habilitação em publicidade, em rádio, TV, relações públicas e outras atividades, dividindo o curso de jornalismo em várias áreas do jornalismo e formavam bacharéis em todas as áreas. Com o tempo, o jornalismo voltou a ser o curso mais procurado do que as subdivisões. E o interesse em regulamentar com legislação própria a exigência de jornalista ter formação superior era exatamente para isso, para que tecnicamente o profissional já fosse para o mercado, saindo da universidade, preparado para exercer uma atividade com despertar para a ética, para o compromisso com a verdade, para o respeito com a fonte, para defender interesses populares, para lutar por melhoria nas cidades, na vida diária, valorizar o cidadão. Isso só a universidade dá. Com a dispensa da formação, vamos chamar de técnica, preparando o profissional para o exercício da atividade, é claro que várias pessoas podem ter assim, o dom para ser jornalista. Não vamos discutir isso agora. Mas é diferente quem vem preparado para o mercado de quem vem para o mercado para se preparar. Então a empresa vai ter que investir, vai ter que ela mesma selecionar, ela mesma formar o profissional e vai gastar anos. Mas, com isso, o empresariado conseguiu uma coisa muito importante. Ele oferece salários pequenos e a oferta de profissionais querendo e precisando trabalhar na área é muito grande. Então, a manipulação é salário baixo para jornalista iniciar na profissão. Isso prejudica a carreira toda. Quando o profissional é bacharelado, quando foi bacharelado como exigência da lei, até a reivindicação salarial subiu de patamar. O jornalista foi muito valorizado no período que isso se exigia o curso superior, mas isso é legislação passada. Agora a luta pelo fortalecimento da profissão é no dia a dia mesmo, é lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, instrumentos de formação profissional, né? Cursos paralelos e lá na Avevar. Onde é que você é de Belo Horizonte? Como é que foi a sua formação colegial estudantil? Bom, eu sou, sem nenhuma restrição nem comentário de desprestigiar, eu sou de origem uma família de operário, uma infância modesta e fiz curso no meu tempo, né? O curso chamado primário, que é o primeiro grau, e o secundário em escolas públicas. Morei no estado do Rio, na cidade de Valença, onde fiz uma parte eu comecei o primário em Belo Horizonte, fui terminar em Valença, fiz o chamado colegial em Valença, o segundo grau, e me tornei, quando voltamos a morar em Belo Horizonte, me tornei aluno do Colégio Arnaldo, de grandes lembranças, grandes lembranças. E depois do Arnaldo eu fui para a FAFISH, a Faculdade de Filosofia da UFMG, e fui aluno da primeira turma de formação de jornalista em curso superior, que é a turma de 1964. E tive uma experiência forte em 64, porque escolhemos para ser paraninfo da nossa turma na faculdade, na FAFISH da UFMG, o então colunista Heitor Coni, que era um colunista do Correio da Manhã e que era crítico do movimento militar que implantou a ditadura no Brasil de 64 para cá, durante 25 anos, né?
Mas, por escolhermos um chamado esquerdista ou um comunista, nós tivemos proibida a realização da nossa formatura. A nossa turma não tem formatura, porque o Comando Militar Regional daqui proibiu que nós tivéssemos uma festa de formatura, temendo discursos e manifestações e tal. Muito bem. Não deu nem para conversar. Não pode, não pode. Então o CONI não pôde vir aqui ser nosso paraninfo. E em 64 saímos a primeira turma e metade foi para a área profissional, outros foram para outras atividades e éramos 27 nessa primeira turma da UFMG. E o curso se multiplicou pelo Brasil inteiro, em Minas e em Belo Horizonte também. E na sequência veio o jornalismo da PUC e hoje eu não sei informar quantos cursos nós temos em Minas, mas temos muitos cursos formando jornalistas e outras especialidades na área em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Além de você, quem mais se destacou na profissão dessa turma sua? Bom, eu não sei se eu tenho condições de ressaltar quem se destacou, mas nós tivemos um grande colega que morreu muito precocemente, que foi um grande companheiro, eu acho que todos nós gostávamos muito dele, o Zé Maria Mairink. Zé Maria Mairink foi para São Paulo, fez uma brilhante carreira de jornalista em São Paulo e deixou marcas assim importantes, né? Registros importantes durante a carreira dele. Mas nós tivemos publicitários, tivemos vários jornalistas em várias empresas do Brasil inteiro e tivemos alguns colegas que foram para Brasília. Eu mesmo fui para Brasília quando me elegi presidente da FENAGE e fiquei lá 30 anos. Então, realmente, fora do Zé Maria, eu acho que nós temos outros colegas também que se destacaram muito, mas o Zé Maria, eu tenho a impressão que ele foi mais destacado do que o conjunto dos outros, né? Sem desmerecer ninguém, mas ele realmente foi um profissional assim, muito responsável, criativo, amigo, companheiro. Por isso que eu acho que talvez não faça injustiça a ninguém, colocando o Zé Maria como um bom símbolo da nossa turma. Tá, e como é que foi essa sua ida para o jornal? Qual foi o primeiro? Como é que foi a sequência disso? Bom, eu fui para o jornal quando o presidente Jânio Quadros baixou o decreto criando os cursos de jornalismo no Brasil e determinando que as universidades federais deveriam criar os seus próprios cursos. Isso foi em 1961. Então, logo na sequência, eu comecei a conversar com muitos amigos de família, não sei o que, e, para surpresa minha, num encontro com um colega nosso, José Nicolau Filho, um jornalista que era da cidade de Pedro Leopoldo e trabalhava no estado de Minas, ou no Dia da Tarde, não me lembro bem. Mas conversando em reunião de família e tal, eu declarei para o Nicolau, que chamava José Nicolau Neto. José Nicolau Neto, era filho do Zé Nicolau. Zé Nicolau Neto, que era muito prestigiado no jornal, disse para ele que eu gostaria demais de trabalhar no jornal, que eu já fazia um jornalzinho no nosso bairro e tal. Ele então me apresentou para dois chefes, na época, no Dia da Tarde, que eram o Edson Zenóbio e o Rodrigo Mineiro. Fui apresentado e no mesmo dia que eu fui apresentado, eles me mandaram fazer uma cobertura sem nenhuma orientação, me julgaram para fazer uma cobertura de uma negociação na Delegacia de Trabalho entre trabalhadores da construção civil e os empresários da construção civil. Foi a minha primeira matéria, fiz, publicou. Ah, que alívio, que coisa boa ver no jornal a primeira matéria. Mas aí, logo depois, veio a criação do curso de jornalismo. E eu me submeti ao vestibular, passei, então, fui dessa primeira turma que passou pela universidade. E por coincidência do destino, acabei me tornando
comecei um namoro com uma colega de turma, que foi minha colega os 4 anos do curso, e nos casamos. Temos 57 anos de casados e somos ex-colegas da primeira turma da UFMG. Então, só lembrança boa, além de tudo bom na carreira, graças a Deus, muitas coisas boas eu vivi, muitas barreiras superei, mas graças a Deus está tudo muito bem, muitos amigos, bons companheiros de profissão, e a luta continua como profissional, como se fosse o primeiro dia. Como é que foi? Você foi Estado de Minas e depois você teve também em outro jornal? Não, eu comecei mesmo, foi no Diário da Tarde. O Diário da Tarde era o vespertino que circulava nas segundas-feiras, porque o Estado de Minas, que era o jornal líder da empresa, não circulava segunda-feira. E o Diário da Tarde não circulava domingo e o Estado de Minas circulava domingo. Então, mas o meu vínculo foi com o Diário da Tarde no início. Depois, quando eu fui para Brasília, eu fui diretor da sucursal da representação do Grupo Bandeirantes em Brasília. E em Brasília não mudei de empresa jornalística, não. Acabei me aposentando também como jornalista do Diário da Tarde, que era parte dos diários associados, que tinham em Minas, o Estado de Minas e o Diário da Tarde. Qual que era a grande dificuldade nesse começo por causa da ditadura? Olha, a ditadura em alguns momentos foi até engraçada. Apesar do rigor do censor que trabalhava na redação, porque cada redação de jornal, rádio e televisão tinha um censor nomeado pelo governo militar, que era para olhar, ler as matérias todas, que condenar, não deixar sair algumas notícias, julgava no cesto e proibia, mexia, alterava. Então, muito bem. Mas dentro desse quadro, alguns censores eram pouco cultos ou pouco familiarizados. Então acontecia o seguinte, de vez em quando chegava um telegrama na redação, dizendo assim, fica proibido publicar a notícia sobre... A gente nem sabia que tinha acontecido o fato, mas a censura e a proibição do noticiário chegava antes. Isso aconteceu muito em várias redações. Mas foi em Minas nós tivemos poucas dificuldades, muitas, mas no sentido assim, nacional poucas, porque o objetivo maior era a grande imprensa nacional, que felizmente se uniu e abriu uma frente denunciando as irregularidades, as coisas erradas que aconteciam mesmo sob o governo militar. E temos histórias como o Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Estadão de São Paulo, Globo e tal. Muito bem. Então, o que mais atrapalhou a vida profissional nossa foram os censores e alguns, que a gente chamava na época de dedo duro, alguns agentes do governo militar que se infiltravam na redação, que se infiltravam no meio profissional e denunciavam atitudes e ações ou conversas e tal. E eu tenho um caso muito interessante, inclusive, o presidente Castelo Branco foi eleito presidente e veio ser homenageado pelo sogro dele, que era o Viana, esqueci o primeiro nome, Arthur Viana. Recebeu o presidente Castelo Branco como homenagem e o Castelo Branco já tinha ficado viúvo da filha do Viana. Muito bem. E nessa mesma época, um conjunto de jovens entusiasmados com o regime militar teve um problema, eles invadiram a casa do deputado Zé Aparecido de Oliveira, na rua do lado onde era a ID4, a divisão de infantaria em Belo Horizonte, comandada pelo general Carlos Luiz Guedes. A casa da mãe do deputado Zé Aparecido era em frente esse comando militar. Então, invadiram a casa dele para buscar prova de que o deputado era comunista. E acharam lá um enfeite que o
o primeiro russo que foi ao espaço, no Sputnik, esqueci o nome dele. Gagarin. Gagarin veio ao Brasil, foi homenageado aqui pelo governo Jânio e tal. E o Zé Aparecido era ministro-chefe da Casa Civil, ganhou do Gagarin esse enfeite, que era assim uma bola de metal, simbolizando a Terra com os desenhos dos países e tal, e saía um arame assim, e aqui em cima tinha uma reprodução da nave espacial. Encontraram isso lá e levaram para o comando militar para provar que o Zé Aparecido era comunista, porque na casa dele tinha esse brinde que ele ganhou do próprio Gagarin. Muito bem. Eu então fiz um bilhete para a direção do jornal, informando que isso aconteceu e que eles invadiram a casa do deputado Zé Aparecido quando a casa estava vazia, a mãe dele tinha viajado e ele também, eles arrombaram e entraram, e contando esse caso. Queriam denunciar que ele era comunista por causa do brinde que ele tinha recebido do Gagarin. Muito bem. Aí o presidente Castelo Branco vem almoçar com o ex-sogro em Belo Horizonte, na casa do ex-sogro. E vários jornalistas foram convidados para a cobertura e eu também fui. Quando eu cheguei na porta da casa do Arthur Viana, que era o ex-sogro do Castelo Branco, um militar pôs a mão na frente, assim, bateu no meu peito. Você não pode entrar, não. Por quê? Está aqui, eu sou credenciado. Pode não, pode não. Eu falei, então chama lá o coronel. Tinha um coronel amigo nosso que trabalhava no comando. Fala com ele que eu estou aqui. Eu falei, não, ninguém vai te autorizar, não vai entrar, não. Por sorte, o coronel pôs a cara na porta principal. Coronel, problema aqui. Aí o coronel veio, deu um espinafração no cara que não deixou. Claro que vai entrar. Entrei e participei da entrevista com o presidente Castelo Branco. Então, mas para ver a que ponto chegava a tentativa de cercear, né? Porque o único objetivo do governo militar em relação à imprensa era cercear, censurar, não deixar divulgar e esconder. Aliás, os governos civis têm tido têm seguido esse modelo, né? Guardando por 100 anos os documentos, né? Não pode divulgar, 50 anos, não pode... Isso é um regime meio forte que influencia alguns governos civis. Mas, de qualquer maneira, o que mais interferiu na profissão foram os censores de redação, muito, e a incapacidade do governo militar de entender que a imprensa livre é um instrumento para consolidar a democracia. Eles achavam que a imprensa livre destruía a democracia, que só eles, militares, sabiam o que era democracia. E aí, graças a Deus, 25 anos depois, retomamos a democracia e estamos aí vivendo uma liberdade de imprensa de 90%, 95%, ainda tem uns probleminhas, mas é o que eu digo, a luta continua, vamos em frente, imprensa livre, liberdade de expressão, que sempre venceremos, divulgando a liberdade, com coragem, com honestidade, garantida a fonte, ótimo, por aí. Você chegou a ser perseguido ou tem colegas que foram perseguidos? Olha, perseguido não, eu fui testemunha de um depoimento só, mas nós tivemos vários colegas que foram presos, alguns maltratados. Graças a Deus, dos amigos nossos da época, não tem notícia de ninguém que foi morto, torturado, mas temos casos como São Paulo e Rio, e acabou de ser premiado o filme do Ainda estou aqui, do Walter Salles. Ainda estou aqui, do deputado... Rubens Paiva. Hein? Rubens Paiva. Rubens Paiva, grande Rubens Paiva. Que é uma triste história, né? Igual a ele, vários foram presos, torturados, assassinados, e a gente, normalmente, né, diante dessas ameaças, há um recuo, né? Tem que esperar passar, vamos dizer assim. Mas muitos colegas nossos foram para o sacrifício. Herzog, aquela morte do Herzog, querendo dizer que ele suicidou na prisão, isso é uma mentira deslavada. Não havia condições de provar nada, né? Ele foi morto, assassinado, e graças a Deus agora recentemente a justiça reconheceu, e também reconheceu do Rubens Paiva. 20 anos depois
né, dele ter sido assassinado. A justiça fez impor a justiça, no caso dele. E agora, essa semana, nós temos um caso interessante. A presidenta Dilma Rousseff, eu acho que não sei se pediu ou está anunciando que vai pedir indenização como preso político, que foi uma reparação criada para quem foi preso, torturado, sofreu perseguição e tal. E tem algumas pessoas que acham que é um absurdo reconhecer esse direito de indenização a quem foi perseguido. Mas uma lição importante é, se o país democratizado valoriza e propõe recompensar um pouco dos sofrimentos que as pessoas tiveram, isso é um aviso, ó, não repita, porque senão, de novo, vai acontecer isso tudo, né? A liberdade de opinião e a liberdade de imprensa tem que ser instrumento de sustentação da democracia. Onde isso não acontecer, não tem democracia. Sem liberdade de opinião, sem liberdade de imprensa, não há democracia. Tem algum caso de perseguição que teve próximo de você, com alguma pessoa que foi próxima? De perseguição? De jornalista. Bom, minha memória já não é tão boa, mas o que nós tivemos de perseguição era iniciativas e ações mais empresariais do que do regime, porque o regime militar deu ao patronato muita autonomia. Então, a defesa maior que na época se sustentou e foi avante foi a defesa que era liderada pelas entidades como ABI, Associação Brasileira de Imprensa, sindicatos de jornalistas, sindicato de metalúrgicos, sindicatos fortes que se engrandeceram e ampliaram a capacidade de lutar durante todo o regime militar, todo o regime. Os sindicatos foram muito perseguidos, alguns dirigentes, inclusive, presos injustamente por defenderem suas categorias, mas nós tivemos aqui uma junta de julgamento militar que se instalou em Juiz de Fora e tinha um promotor militar chamado Faria, bom, vamos ver se eu lembro o nome dele, e que processou e condenou vários jornalistas, sem que tivesse qualquer prova de atividade ou de atitude anti-interesses nacionais, anti-militar, nada. Houve um caso, inclusive, que eu não consigo fixar datas, de alguns colegas nossos que foram julgados em Juiz de Fora e condenados por terem distribuído panfleto num 7 de setembro, durante um desfile de comemoração do Dia da Independência, e que foram considerados ativistas comunistas ou antipatriotas, justamente por isso. Você não tinha liberdade de nada que criticasse o governo. Você tinha que, a linha editorial não podia atacar o governo. Em alguns momentos, os censores foram muito agressivos nas redações, cortando a matéria e tal. Agora, um caso eu acho que em Minas houve muita perseguição, mas relativamente pouco em relação ao que fizeram no país. Gude Almeida seria um desses jornalistas que foi julgado em Juiz de Fora? Eu estou querendo lembrar aqui o Gutenberg, que era do Globo, e um colega nosso que foi da sucursal do Jornal do Brasil, mas a memória tem que ser reavivada para termos os nomes. Mas tivemos, por exemplo, um colega nosso que foi muito visado, né?
e intimidado, foi o Guy de Almeida, né? Que foi assim, um marco no jornalismo mineiro, na defesa dos interesses da categoria profissional, da profissão, da liberdade, da livre manifestação. Foi uma trincheira na defesa dos jornalistas e da imprensa brasileira e da liberdade de manifestação, junto com o Dídimo Paiva, que foi outro grande companheiro nosso, que corajosamente tomou atitudes muito firmes diante da pressão. Há um caso, inclusive, interessante. 1º de maio, o governo federal anunciou que o presidente Castelo Branco viria passar o 1º de maio em Minas, que ia haver uma comemoração pelo Dia do Trabalhador. E o orador em nome dos trabalhadores, que ia falar nesse evento, era o Dídimo Paiva. Então, a segurança da presidência da República mandou avisar que queria ler o discurso do Dídimo Paiva antes dele ler esse discurso no dia 1º de maio. O Dídimo disse que só se passasse por cima do corpo dele, porque o discurso dele era a voz e a manifestação dos trabalhadores brasileiros. E ele não tinha que seguir nenhuma ordem de governo federal. E vários intermediários, ô Dídimo, mostra o corpo. Não, se o presidente Castelo Branco quer saber o meu discurso, vai para a praça, ouça o meu discurso, que ele vai saber o que os trabalhadores brasileiros querem. Resultado, o Castelo Branco não veio, a solenidade aconteceu e o Dídimo leu o discurso com todas as críticas e denúncias e corajosamente citados no discurso dele, que teve repercussão nacional num momento muito difícil, mas foi uma manifestação corajosa e uma manifestação de liderança inquestionável. E esse caso foi muito momentoso, né? Outro companheiro que lutou muito pela liberdade de manifestação foi Zé Maria Rabelo, que tinha um jornal de oposição e acabou sendo perseguido violentamente e acabou se refugiando no Chile, depois foi para a Europa, porque ele teve uma desavença com o general comandante da região na época, e nesse desentendimento deles, ele teria dado um soco, tentou dar no general, e aí o Zé Maria Rabelo virou inimigo número 1, perseguido durante anos, e só voltou ao Brasil depois de 79, quando houve a anistia, né? Mas esses são, assim, jornalistas que marcaram, né, a vida e a defesa da liberdade de manifestação, que eles deixaram marcas assim, muito importantes. Marcaram posição definitivamente na história dos jornalistas e do jornalismo brasileiro num momento difícil que era do regime militar. Houve casos com censores. Por exemplo, eu sei de um caso que um censor chegou de Alatá, do estado de Minas, perguntou ao repórter: eu sou o censor, sou o major tal. Eu vim para ler as matérias que podem assim não podem sair. Que esse jornalista virou para ele e falou assim: o senhor vai ali falar com aquele senhor ali naquela salinha, Rodaú de Oliveira, que ele é que cuida disso. Ele é o secretário de redação. Aí o cara foi saindo, o jornalista chamou ele e falou assim: só que você grita porque ele é surdo. O cara abriu a porta e gritou, o Rodaú de Oliveira botou ele para fora do jornal. Como é que vocês faziam para driblar o censor? Olha, o que eu falei de passagem. Nós tivemos muitos censores pouco cultos, pouco iniciados, né, na atividade profissional de jornalista, nunca tinha entrado numa redação. E a ordem era censurar, censurar, censurar. Ele não tinha outra ordem para cumprir, né? Então, o objetivo era só isso, censurar a matéria. Bom, e às vezes censurava a matéria sem justificativa nenhuma. Censurava. Pronto, não pode sair, né? Houve um momento no início da chegada dos censores
que eles fizeram isso. Chegava na redação e falavam, eu sou fulano de tal, estou aqui para ler as matérias todas, censura. O que todo mundo fazia? As matérias eram divulgadas sem citação de nome, sem citação de local, mas o registro acontecia, né? Talvez numa coleção de jornais seja possível descobrir matérias que foram passadas pelo censor, desaprovada por eles e que acabou sendo publicada em outro veículo. Então a censura era feita numa redação para não publicar ali. Mas se você julgava a matéria para um colega de outro veículo, de outro jornal, onde o censor não estava, a matéria saía, ninguém nem via que tinha passado pelo censor. Eu acho que a escolha dos censores era feita muito mais porque era parente, amigo, trabalhava junto, subordinado, qualquer um que quisesse isso. Era indicado censor e recebia ordem para censurar, ponto. Sem inteligência, sem capacidade, sem informação, sem treinamento, não, era censura. Por isso que acabou muito depressa. Aí, na sequência, infelizmente, veio a tal do Serviço Nacional de Informações, né? Que deixou muito estrago. Mas essa do censor na redação do Estado de Minas foi muito interessante num outro momento, que parou um jipe na porta do jornal, na Rua Goiás, e desceram um oficial e 2 sargentos, cabo, não lembro bem, e subiram. Quem que é o chefe da redação? Fulano. Quem que é o Adame de Carvalho. Adame de Carvalho? Adame de Carvalho. Adame de Carvalho é o secretário da noite que trabalha aqui, não sei o que, tá bom. E o Tito? Tito? Não, tem Tito. Tem o Tito do Dia da Tarde. Aí prenderam o Tito Caran, levaram para o DOPS, e era outro Tito que eles estavam procurando. Aí levaram o Tito Caran e não falaram nada com ele até no DOPS. Chegou lá no DOPS, falou, você que é o Tito, não é o outro sobrenome? Eu falei, não, eu sou o Tito Caran Guimarães. Ih, prenderam o cara errado. Você vê, isso demonstra bem como é que era a inteligência vigente dos censores. Mas fizeram muito mal. A decisão de comando militar que eles adotavam era assim, odiosa, burra, incompetente, mas era o que eles recebiam ordem, é isso, censurar, jogar na lixeira, matéria não pode sair, joga na lixeira. E felizmente, hoje não temos essa censura, mas ainda temos algumas coisinhas aí para contornar. E como é que nasce o Washington sindicalista e como é que foi a sua eleição para o sindicato? Bom, eu fui secretário no sindicato com a diretoria do Salomão Magalhães Borges, que foi o presidente do sindicato após os 2 ou 3 mandatos do Virgílio Viado, que foi o colega nosso que presidiu o sindicato e que conquistou a Casa do Jornalista na Avenida Alves Cabral, que virou assim o centro de comando e orientação da classe jornalística, porque os sindicatos eram muito vigiados e a casa era uma sociedade civil, então tinha muito mais mobilidade, muito mais liberdade. O Salomão Borges foi presidente durante 3 anos e eu trabalhei com ele na diretoria dele, representando ou sendo indicado um dos jornalistas lá dos Diários Associados. Fizemos uma gestão muito boa, tranquila e tal. Aí nasceu a candidatura do Dídimo Paiva a presidente do sindicato. Em tese, o Dídimo era oposição às diretorias do sindicato, que vinham até então, porque ele era contra o sindicato paternalista e queria um sindicato que brigasse mais em defesa dos profissionais
da atividade. E ele começou uma campanha prometendo mudar o sindicato de uma passividade sindical para uma agressividade sindical. E aquilo foi crescendo, aquele movimento, né? E ele não queria nenhum dos colegas que tinham sido as diretorias anteriores, alegando que ele queria liberdade para dar uma avançada boa na luta sindical. E da diretoria do Salomão Borges, que era um grande amigo de nós todos, o Dídimo me escolheu e me propôs ser tesoureiro na chapa dele. E eu, então, fui o diretor da diretoria do Salomão, que continuou na diretoria do Dídimo. Fizemos um trabalho ótimo na época. O sindicato alcançou um espaço na sociedade mineira de muita respeitabilidade, no movimento sindical com muita liderança, com um trabalho muito bom de reunião da categoria em torno do sindicato. E com isso, na sucessão do Dídimo, que não quis ser reeleito, indicou para eu disputar, e eu então disputei a presidência do sindicato com uma diretoria maravilhosa. A nossa diretoria tinha representantes de todos os jornais, rádio, televisão, todo mundo, uma diretoria bem representativa da categoria. Fizemos um trabalho muito bom, a diretoria toda trabalhava muito, plantões e tal, e resultou na campanha para a FENAGE, que foi na sequência seguinte, ganhamos a eleição da FENAGE. E um dado interessante, que nós ganhamos a eleição da FENAGE por um voto. Naquela época eram 23 os sindicatos filiados à Federação Nacional de Jornalistas. E a nossa bandeira era, primeiro, tirar do Rio e levar para Brasília a sede da FENAGE. Segundo, o presidente da federação teria que viver em Brasília e não morar no Paraná e a federação ser no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Com essas bandeiras e com o trabalho que tinha sido realizado aqui em Minas, nós conseguimos fazer uma campanha muito boa no Brasil inteiro. E no dia da eleição, o primeiro turno foi 11-11. Até que um representante de um sindicato do Nordeste, que estava nos apoiando, não apareceu para votar. Aí alguém chegou e contou que ele estava no Hotel X e que o grupo da oposição prendeu ele lá e falou com ele para não sair, que ele ficasse lá e tal. Bom, resultado, juntamos um grupo e fomos lá no hotel, confirmamos que ele estava hospedado. Aí pegamos ele com o grupo e levamos ele para o local da eleição. Quando o outro grupo, que não era o nosso, viu a entrada desse representante, foi uma brigalhada, discussão, bate-boca e tal, chamar de traidor e tal. Aí vem o segundo turno, 12-11. Porque se ele não tivesse sido descoberto, provavelmente nós íamos perder a eleição, né? Mas não sei alguém descobriu que ele estava preso. Ele estava em Brasília, mas estava no hotel. Votou e consagrou a nossa eleição. E nós cumprimos. Nós criamos a eleição direta para eleger a diretoria da FENAGE, que é até hoje. São pouquíssimas, eu acho que 2 ou 3, as federações nacionais de várias categorias profissionais, as federações nacionais que têm eleição direta. A absoluta maioria e a totalidade dos empregados e a totalidade das federações nacionais de empresários, a votação é por sindicato, cada sindicato tem um voto. Então o Brasil tem 27 sindicatos, 14 a 13 está eleito. Na federação não, tem que ter um número convincente que forme maioria dentro do total dos jornalistas do país. Então é uma campanha mais democrática, a eleição é mais representativa. Então o caminho foi esse. Desde que eu comecei a trabalhar no jornal, me despertou uma vontade assim de frequentar o sindicato, dar palpite, ir em assembleia. Naquele tempo, nossas assembleias eram grandes, super cheias e tal. E graças a esse trabalho que o Sindicato de Jornalistas de Minas sempre fez, e naquele tempo muito mais ainda, foi que estimulou e fomos
candidato e chegamos até a Federação Nacional de Jornalistas e depois até a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comunicação. Esse é o relato de uma vida sindical dedicada e honrosa para mim, que eu não tenho nada a reclamar dela. E tem a história de uma bomba no sindicato de jornalistas, que você era presidente. Como é que foi isso? Como é que foi enfrentar isso? Olha, num determinado momento, nós estávamos disputando a eleição da Federação Nacional de Jornalistas e o ambiente político estava muito radicalizado na região de Belo Horizonte, num conflito entre sindicatos de trabalhadores e os dirigentes e autoridades ligadas ao regime militar. No dia 28 de abril ou de maio, eu esqueci um pouco, mas, bom, no fim do primeiro semestre, de repente entraram no sindicato de jornalistas, tentaram entrar no sindicato de jornalistas, que era, como hoje funciona, a Avenida Alves Cabral 400, onde é a casa do jornalista, e puseram uma bomba na porta principal de acesso à casa do jornalista, que era de jacarandá puro de 15 centímetros de espessura. Então era uma porta muito forte. Puseram uma bomba e não conseguiram arrebentar a porta, Então fugiram, não entraram, mas a bomba teve um efeito violento e danificou a porta. E interessante é que nós abrimos um processo para apuração. Houve CPI no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, e nenhuma das CPIs chegou à conclusão de quais foram, quem foi o autor do atentado à bomba. E abrimos um processo policial para apurar, não conseguimos que a polícia apurasse quem foi o autor. E o governador Nilton Cardoso, muitos anos depois, numa entrevista com ele no Palácio da Mangabeira, ele virou para mim e falou assim, aquele processo está ali em cima da mesa, se quiser olhar, é o processo lá que apurou a bomba lá do Sindicato dos Jornalistas. Se você quiser ver quem que provocou o atentado, no processo ali tem. Eu peguei e falei, não quero ver, não, eu quero perguntar o seguinte, quem foi identificado como autor ou como autores do atentado da bomba da casa do jornalista, identificado ali, o senhor manda prender? Ele falou, isso é outra coisa. Não, eu estou falando que tem ali o processo. Se quiser ver, está ali o processo. O que adiantava ver o processo? O que nós queríamos é identificar, fulano de tal foi o responsável, confesso. E quem pôs a bomba foi o cicrano, isso que a gente queria. Vamos apurar quem foi o responsável por isso. Mas nessa época havia tentado a banca de jornal no Brasil inteiro, tinha opção de impunidade, né? Mas tem duas coisas interessantes. Na porta da casa do jornalista, onde foi o atentado, esquina de Rua Espírito Santo com Alves Cabral, bem no centro de Belo Horizonte, tinha um pipoqueiro. Anos que ele fazia ponta ali. Esse pipoqueiro sumiu, nunca mais ninguém teve notícia dele. E ele ficava de noite, de madrugada. Né? Ali tinha um movimento com ponto de táxi, ônibus, ninguém sabe, ninguém nunca mais viu, ele não foi procurado, não apareceu para depois, nada, sumiu o pipoqueiro, que em tese era grande testemunha, né, do que aconteceu ali, mesmo que ele não tivesse identificado ninguém, mas podia relatar como é que foi. Bom, e além disso, muitos de nós, jornalistas, muitos de nós, sabemos quem é o autor, quem foi o autor intelectual do atentado e quem queria alcançar a sede da Casa dos Jornalistas ou do Sindicato dos Jornalistas ou tentar nos amedrontar ou tentar mandar um recado, olha, cuidado que nós vamos explodir isso daí. Muitos de nós soubemos e sabemos quem foram os autores do atentado, autores intelectuais e autores de pôr a bomba. Mas não tem prova, então entrou para a história, as CPIs não chegaram a nenhuma conclusão, o tal inquérito que o governador disse que estava o nome, deve estar arquivado em algum lugar por aí, e nós continuamos a luta, sem saber quem pôs a bomba lá, ou sem tornar público,
por confissão, o que eles queriam com a explosão da bomba nesse atentado à casa do jornalista, que entrou para a história, mas é uma mancha insuperável, insuperável. E mostra a incompetência de nós todos para apurar um atentado. Infelizmente, não conseguimos chegar a identificar nem autor, nem executores. Você pode revelar quem é esse suspeito ou suspeitos? Se eu revelar, é capaz de eu não chegar nem na cerca ali no muro de saída. Porque, na época, muita gente foi torturada e desaparecida com essas ações desses grupos ligados à ditadura militar, que, em nome do governo, fizeram muitas arbitrariedades. É isso. Mudando um pouco de pau para cavaco, voltando no seu tempo de repórter, quais as matérias que mais te mexeram com você, que você mais gostou de fazer? Bom, a que mais talvez eu não saiba, mas algumas muito boas. Teve uma vez um jovem que servia no colégio militar, na tropa, né? E que num treinamento lá levou um tiro e morreu dentro do quartel. Aí nós fomos para lá para tentar ter informação, ver o inquérito, não sei o que estava. Não só não conseguimos entrar, como não conseguimos nenhuma informação sobre o crime. E acabou que a notícia foi dada, faleceu, mas durante vários dias a gente tentou várias fontes e várias pessoas para identificar ou para tentar identificar a história do crime, o que aconteceu, foi propósito, não, foi acidente, não, consegui nada. Agora, o grande registro que eu acho que vale a pena fazer é 30 ou 31 de março de 64, eu acho que foi 30 de março. Eu estava saindo do jornal e indo embora para casa, descendo a pé, era na Rua Goiás, passei pela Avenida Afonso Pena, na esquina com Rua Tamoios, de repente passam-se uns 20 caminhões com soldados assentados na carroceria, fuzil armado, sem baioneta, e passou caminhão do exército, havia aquele ambiente assim, tenso no ar, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Descia a Rua Tamoios e sumia. Eu então ligo para o jornal e falo com um grande companheiro nosso, Felipe Drummond. Olha, acabei de ver uma coisa aqui que eu não sei o que está acontecendo. Desceram aqui uns 20 caminhões carregados de soldados tal, do exército, passou aqui, desceram, Rua Tamoios, ele falou, então vem para cá agora. Aí eu fui para lá e nós fomos no Palácio da Liberdade, tentar falar com o governador Magalhães. Não fomos nem recebidos. Tentamos, não tem nada para falar não e tal, tudo cercado já com aquelas cerca de arame, aqueles negócios. Não. Aí falaram, não, vamos lá na Secretaria da Fazenda, o secretário Zé Maria de Alquimia deve saber alguma coisa. Aí fomos para a Secretaria da Fazenda. Quem nos atendeu foi o chefe de gabinete. E aí nem subimos a escada, fomos atendidos assim, ele lá em cima. Não. O que está acontecendo aí? Estão as tropas deslocadas, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele falou, olha, aqui ninguém sabe nada não. Bom, aí fomos a comando militar ali da Rua Santa Catarina, que era o general Guedes, que era o comandante. Aí chegamos, perguntamos, não, é um movimento de tropa normal. As tropas devem ter passado por Belo Horizonte para ir para o Rio, para ir para o Brasil. Bom, mas o Felipe Drummond, que era um arguto repórter para pegar no ar assim as coisas, juntou uma declaração com uma frase, como não sei o que, juntou e fez uma matéria. Mobilização militar chama atenção de Belo Horizonte, uma coisa mais ou menos assim. Ele deu a notícia sem a notícia, mas publicamos, o Israel da Tarde publicou. Na sequência, chega o general Mourão,
que arrancou de Juiz de Fora e veio para cá. Ele mandou a tropa para o Rio e tinha um combinado que eles iam fazer tudo dia 2, porque dia 1º de abril, o dia da mentira, não ia ter crédito. Mas, então, era para esperar, deixar tudo pronto, para no dia 2 a tropa tomava Rio, São Paulo, blá, 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 blá. Resultado, o Mourão não teve paciência para esperar e mandou as tropas para o Rio e mandou uma turma para cá. Aí ele foi dar uma entrevista na Federação das Indústrias, que era na rua Curitiba. Está lá, um som de repórter lá esperando e tal. Aí eles chegam com a roupa de serviço, uniforme de serviço, entrou, sentou na poltrona da sala do Fábio Mota, que era o presidente da Federação das Indústrias, e falou assim: aqui está o soldado para falar com vocês. Eu sou comandante. Pode fazer pergunta. Não respondeu pergunta nenhuma. Muito bem. Ficou então declarado que o movimento militar estava na rua, Jango tinha fugido para o Rio Grande do Sul e as províncias iam ser tomadas, não sei o que estava. E aí aconteceu tudo que quem é da época sabe, ou então quem não é da época já leu ou ouviu falar. Essa mania, né, de querer esconder os fatos foi muito ressaltada nesse dia, porque o Philippe Drummond, que era um repórter muito atento, conseguiu, sem informação nenhuma, informação real, com informações, ligações de pequenas informações, conseguiu fazer uma matéria que teve uma repercussão enorme, muito grande, e que, para quem já estava sabendo o que estava acontecendo, foi uma antecipação de uma notícia que estava guardada para 3 dias depois e que explodiu 3 dias antes, fruto da perspicácia, da experiência, né? E fruto de nunca ter visto na vida um comboio de um monte de caminhão cheio de soldados, sem ninguém saber o que era, para onde que ia, de onde que veio, então, de repente chamou atenção. É isso, o movimento militar chama atenção na capital. Eu acho que essa foi a mais interessante, porque essa apuração e esse anda para lá, anda para cá e tal, foi dentro de um ambiente que era tenso. Todo mundo sabia que alguma coisa estava acontecendo, ia acontecer, tinha havido lá o comício dos marinheiros, aquele negócio, o Jango. Então, relatado hoje dá para a gente até rir, mas na época a tensão era meio forte, assim, durante uns 2 ou 3 dias. Infelizmente, durou 25 anos. A sensação que as pessoas tinham como estão indo para a guerra, seria isso também? Olha, eu não diria que estão indo para a guerra, eu diria que a guerra está chegando, entendeu? Porque os fatos estavam acontecendo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque uma informação daqui era diferente da de cá e essa aqui. Eu estou dizendo da experiência profissional do Philippe Drummond por causa disso. Ele juntou essas notícias vazias e fez uma notícia real. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Não tinha ninguém indo para a guerra, mas parecia que a guerra estava chegando. E como chegou, né? Que aí veio prisão e tal. Aí não é o jornalismo mais, mas foi uma época muito desafiadora. Nós tínhamos muito pouco instrumento, as fontes eram muito restritas, né? Havia um certo medo no meio das autoridades de falar, de comentar e de criticar. E vieram logo as cassações de parlamentares, né? E 4 anos depois foi super autoridade militar mandando o país, tomaram tudo, fecharam o Congresso. Bom, aí é isso. Graças a Deus estamos aqui. E um dos grandes momentos que eu passei foi quando o grupo Tortura Nunca Mais, de Minas,
reuniu todo mundo que tinha qualquer envolvimento no regime militar, vítima, parente de vítima, amigo de vítima, colega de vítima, né? Chamou todo mundo para depor e a gente teve relato de histórias assim inacreditáveis que tinham acontecido e que, se não fosse essa mobilização do Tortura Nunca Mais, sequer livros a gente teria contando os bastidores ou relatando os fatos que aconteceram e que não chegavam ao conhecimento da gente, né? Esse movimento tem uma importância muito grande porque serve para marcar a história que nós vivemos ou que não vivemos, mas estávamos dentro de um panelão quente. Nós estávamos aqui, mas não sabia o que acontecia ali, aqui. Só ouvi dizer, me contaram o quê. Eu soube. A censura fez muito mal ao país naquela época, mas era a lei da época e todos nós tentávamos burlar, furar, enganar o censor, mas nem sempre era possível. Mas foi um período muito difícil, foi mesmo. Jornalisticamente foi muito difícil. Como é viver com medo o tempo todo? Conviver com medo o tempo todo? Porque, pelo que você conta, a gente vivia-se isso. Eu não sei nem se é medo, mas sob tensão, sabe? Porque era tudo assim. Você ficou sabendo que prenderam fulano? Chegou uma nota aqui avisando que não pode publicar matéria tal. Aí dava os detalhes, tudo como é que foi. Tá? Depois veio a Serra do Caparaó e depois vinha notícia de que aconteceu, assaltaram aqui, assaltaram ali, fez não sei o quê. Né? Então, essa tensão chegava a você as informações, mas você não tinha onde apurar ou aprofundar a informação. Era informação só. Né? E todo mundo acompanhava, falava, pé de ouvido e tal, tudo. Muita gente sabia tudo que estava acontecendo, mas sem nenhuma capacidade de trabalhar para evitar ou de aprofundar no conhecimento para ver se alguma coisa podia ser feita, deveria ser feita. Então, pode até caracterizar como um medo em alguns momentos, mas o que eu acho mais correto é falar que a tensão era ambiental. A gente sabia que estava sob tensão. Quando, por exemplo, aparecia uma farda verde com uniforme de serviço chegando à redação e procurando por alguém, era a consolidação da pressão. Você via ali, o que aconteceu? Estão procurando fulano. Mas trabalhávamos, ninguém falava ao telefone, as conversas eram no botequim, no canto da redação, tal, essas coisas. Mas a tensão era muito grande. E mais ainda, quando em alguns locais isso aconteceu. Eu acho que com a gente não aconteceu muito aqui não. Mas é quando o chefe da redação ou o chefão era admirador do regime autoritário, né? O que vinha do comando militar, ele cumpria assim, sem discutir. Aí era mais difícil, porque você tinha a informação, mas não conseguia que ela saísse, que ela fosse publicada ou que ela circulasse, né? Quando eu contei aquele caso do veto à participação do almoço do presidente Castelo Branco aqui, na casa do ex-sogro dele, o bilhete que eu escrevi na máquina lá na redação e mandei para a chefia ficar sabendo que tinham invadido a casa do deputado e tinham pegado lá esse brinde do Gagarin para incriminá-lo, o bilhete original estava na mão do militar que não deixou entrar, né? Depois, com mais algumas informações, então, né, chegamos à conclusão e conseguimos identificar quem pegou o bilhete na cúpula da redação e entregou nos serviços lá. O chamado dedo duro é esse, né? E uma vez também,
quando criaram o Serviço Nacional de Informações, nós tínhamos um colega na redação que era membro do SNI. Todo mundo falava, tal, comentava, mas não tinha prova. Ele jamais falou assim, eu sou. Aí um dia, a escada lá no jornal era uma escada estreitinha assim, ele veio subindo e eu queria descer, parei no patamar da escada. Normal, o computador não faz, é uma gentileza, vem você primeiro. Tá? Ele veio, mas tropeçou num degrau. E ele andava com as carteiras de identidade, os documentos todos no bolso do paletó, que põe para pôr lencinho, né, aquele bolso de terno. Aí ele tropeçou, quase caiu. Aí umas 3 ou 4 carteiras, jornalistas, caíram e rolaram assim, demais do meu pé, assim, ó. A de cima, Serviço Nacional de Informações. Infelizmente, nunca mais ele teve paz, porque em menos de 2 horas, todo mundo sabia que a carteirinha era essa. Mas é fraqueza humana, né? Assim, não, Mas esses 2 casos são muito exemplares. Esse do bilhete original, que eu vi, estava na mão do cara que tentou impedir de eu entrar no almoço, foi assim um registro muito desagradável, porque eu tive que, né, reclamar para frente que isso tinha acontecido. Então, foi muito ruim, mas é isso. Dedo duro deve existir até hoje, né? Em regime forte todos, deve ter dedo duro doidado. Pode ser até que tenha na democracia também, não sei. É isso a vida. Aquela época, ser repórter era uma coisa muito difícil. Por exemplo, a dificuldade de comunicação. Você enviar uma matéria de dependência. E eu sei de um caso, que eu estava presente, menino ainda, de um caso da viagem de inauguração da rodovia do Milho. Como é que foi aquela história que vocês chegaram e o avião do ministro não desceu em Patos, vocês tiveram para Patos e depois vocês tinham que voltar para publicar a matéria? Conta esse caso aí. Isso, quando iam inaugurar a rodovia do Milho, ligando Patos de Minas à rodovia federal. E tinha em Patos um deputado muito boa gente, assim, muito amigo de todo mundo, simpático e tal. Chamava-se Binga. O filho dele também foi deputado. Ele, então, honrado com a inauguração da rodovia, promoveram uma festa de comemoração da inauguração e, ao mesmo tempo, organizaram Sebastião Nascimento, que era o nome do deputado, Binga. Organizaram uma homenagem para o ministro Eliseu Rezende, que na época era o ministro dos Transportes e o diretor do DNR. Não, eu acho que ele era diretor do DNR e o Mário Andreas era o ministro dos Transportes, salvo engano. Ou podia ser que o Eliseu fosse o ministro. Mas então prepararam tudo e tal, convidaram alguns jornalistas para a solenidade lá, para tal festa, e fomos para Patos. Embarcamos na Pampulha e tal. Quando sobrevoamos a rodovia e fomos para descer no aeroporto, o aeroporto estava impedido, não dava para descer aquele avião. Então, alguém sugeriu, falou, vamos descer na rodovia. Então, muda o voo, tal, vai na rodovia. Eles tinham colocado na rodovia vários tambores aqueles tambores grandes de 200 litros que usa para óleo, puseram na pista para evitar exatamente isso, que alguém usasse a pista antes dela ser inaugurada. Então, fomos. Não tem jeito de descer na pista. Aí a indicação foi descer num distrito, parece, de Patos de Minas, como solução para descer. Descemos, tal. Aí chega o Eliseu Rezende, é isso, que eu não sei se ele era presidente do DNR ou se era ministro, mas qualquer das duas era uma autoridade encarregada da obra, né? Patrocinador da obra. Ia ser homenageado e tal. Aí o avião, com a autoridade federal, o Eliseu Rezende,
dá uma volta, dá outra volta, dá outra volta, e vai embora e avisa, não dá para descer. Né? Devia ser um avião de porte maior, não lembro bem, mas deve ser um avião para descer em qualquer lugar, menos uma pista pequena. E não tinha como tirar da pista, da rodovia, os tambores. Resultado disso, cancelaram a festa, o ministro foi embora, e reuniram apenas os jornalistas que conseguiram chegar no almoço. Mas, além de participar do almoço, depois nós tínhamos que, de novo, pegar o avião para ir embora, porque a matéria estava com a gente, não tinha jeito igual hoje você faz, passa pelo celular, não, era presencial ou alguém tinha que levar a matéria. Né? Bom, o certo é o seguinte, a festa não aconteceu, a homenagem não aconteceu, o almoço não aconteceu, e as matérias tiveram que chegar nas redações até, eu acho que era mais ou menos 6 ou 7 horas da noite, que era o máximo. Então, foi uma correria louca para ir embora, porque a matéria tinha que ser entregue na redação até o horário X. Né? Mas nesse horário X, já era tarde, porque o aeroporto da Pampulha não podia receber o avião de volta, aquele tipo de avião. Então, corre para lá, corre para cá, resultado. Eu não me lembro, mas eu acho que só o Diário da Tarde publicou a matéria da frustrada inauguração. E dando como acontecido e tal, com a frustração das homenagens de inaugurações. E essa caravana, né, da inauguração da estrada, acabou que voltamos todos decepcionados. A recomendação para entrevistar o Eliseu Rezende frustrou-se também, não conseguimos. E o registro foi só, inaugurou ontem, mas deu tudo errado, não sei o quê. Os exemplares devem estar arquivados para contar aqui os detalhes lá da frustração. Mas foi uma frustração grande. Nossa, e a gente, naquela tensão lá, correndo, como é que eu vou fazer? Não desce o avião, desce, não, roda, foi embora. Patos de Minas. Foi uma aventura, a homenagem à inauguração da rodovia. Excesso de segurança para proteger a pista, acabou esculhambando tudo, não deu nada certo. Qual a grande importância que você vê, ou grande importância não, como que você vê o jornalismo daquela época e o jornalismo de hoje? Bom, aí eu sou um crítico. O de hoje é muito mais rápido, moderno, com poucas dificuldades para se exercitar a profissão e tal. Naquele tempo, todas as entrevistas eram pessoalmente, ou quando muito especiais, com a fonte era muito já freguesa, né, do repórter, por telefone. O repórter vivia cada fato gerador da matéria que ele produzia. Ele tinha uma tradição de, in loco, conferir, ver de perto os detalhes, apurar, conversar com várias pessoas, com várias fontes. Né? Então, hoje o jornalismo está muito mais dinâmico, está muito mais rápido, mas em compensação as apurações são muito à distância. Então é possível, por exemplo, produzir 1, 2, 3 matérias sem sair da redação, porque às vezes nem é da redação, porque você tem como mandar e receber imagens por via internet ou pelo celular hoje, você, né, faz a matéria, manda e tal. Agora, eu acho que o jornalismo, não vou chamar assim do meu tempo, o jornalismo antes da tecnologia atual, que é avançadíssima, né, se moderniza a cada dia, é uma dinâmica impressionante, eu acho que o repórter tinha mais bagagem. Ou não é que ele tinha mais bagagem, ele tinha que ter mais bagagem, porque ele tinha que conhecer o assunto que ele que trata na entrevista. Hoje não, se você fizer uma consulta na internet, você já apura uma série de informações
para permitir que a entrevista que você vai fazer via eletrônica, né, possa ser respondido. Então, você não precisa de apurar e perguntar mais todas as informações. Você tem as informações básicas e complementa com o fato que vai apurar. Então, em termos de tecnologia avançada, eu acho que nós alcançamos um estágio muito moderno, né, de trabalho. Mas o trabalho foi desmerecido, está desmerecido, né? Porque hoje o que prevalece é a grande denúncia, né? É o grande fato. E nós tínhamos uma coisa que era uma disputa muito agradável, que é a busca do furo, é dar a notícia importante antes de todo mundo. Dá o furo e dá a matéria. Hoje não, hoje a tradição é as matérias serem produzidas, né? Refeitas, né? E aproveitadas por outro veículo, independentemente de uma agência de notícia ter mandado a notícia para cá. É publicado e espalha para todo mundo, cada um adapta e tal, todo mundo dá a mesma matéria. Então, para nós, da minha geração ou para trás, o furo era muito importante, porque a disputa por apurar uma matéria importante, de repercussão, era muito grande. E a satisfação de conseguir publicar antes dos outros também era uma conquista boa de se alcançar, né? Agora, não dá para comparar com a tecnologia. Nós tínhamos, no nosso tempo, a máquina elétrica foi o maior avanço das redações, né? A tradicional máquina Hamilton, aquelas máquinas de técnica e tal, vigoraram muitos anos depois do início da tecnologia mais moderna. Hoje você tem uma redação sem barulho, né? É igual carro elétrico, né? Não tem barulho. A produção é muito mais rápida, a veiculação também é muito mais rápida e a tecnologia conseguiu uma coisa também interessante. Quando veio a modernidade dos meios de comunicação e dos meios de produção de conteúdo da comunicação, anunciaram que os jornais iam acabar e que o rádio ia acabar. A tecnologia fez exatamente o contrário, né? Valorizou o rádio, que está altamente valorizado hoje, valorizado como veículo de informação, né? Está altamente valorizado. E os veículos impressos, chamados nacionais ou grandes, continuam funcionando regularmente, crescendo, aumentando o número de assinantes e oferecendo a informação por meio virtual, também por meio virtual, né? Então você tem, por exemplo, um veículo que registra que tem 1 milhão de leitores, mas ele impresso sai 200 mil, 150 mil. A tecnologia permite que você saiba da informação antes do veículo impresso chegar a você, né? E o rádio tem essa vantagem. O rádio pega a notícia e publica imediatamente em cima do fato, com todos os detalhes. Então, o rádio está forte, os jornais estão aí, com a notícia virtualizada, né? E então, eu acho que não dá para a gente falar que era melhor ou que era pior. Era mais profissional antes, quando o repórter tinha que ir buscar a notícia onde ela existisse, onde ela acontecesse, e ele viver o fato. Hoje não é assim, mas em compensação a notícia é muito mais veloz, é muito mais rápida e a repercussão também é muito mais rápida, né? Então eu acho que é o progresso está aí, está desafiando, obriga todos nós a iniciarmos nas redes sociais e na internet e atualizar diariamente conhecimentos, tá? Se não nos modernizarmos na produção do material jornalístico, o material vai e a gente fica, né? Atualizar e tocar para frente, porque
ainda virá muito mais coisas para modernizar, para dinamizar e dar cada vez mais força ao conteúdo. De ruim tem que as redes sociais divulgam a notícia que elas não apuraram, né? Então você produz o conteúdo é usado para massificar a informação e quem produz o conteúdo não ganha nada. Então hoje a grande disputa é quem paga o conteúdo. Até então não se arranjou uma solução, mas a luta para que o conteúdo seja pago ainda vai durar muitos anos. Mas tem que acontecer, porque você investe no conteúdo e de repente você perde a propriedade, porque todo mundo se apropria do conteúdo e as redes sociais ocupam esse espaço de divulgar o que deveria ser divulgado pelos meios normais, autorizados, devidamente autorizados, né? Bom, agradecer o Washington Mello e queria que você falasse sobre o legado e o impacto da pessoa e sua instituição, Sindicato Jornalista, para a sociedade. Bom, eu acho que a instituição sindicato, que precisa ser valorizada e fortalecida, inclusive pelos governos, é o melhor meio de reivindicar melhorias, de exigir cumprimento de obrigações assumidas, de defender interesses de setores da sociedade e de substituir a formação da academia, da universidade, pelo aprendizado na vida do dia a dia, porque a atividade sindical é humilde. O representante ou dirigente sindical, ele sai do meio da sua categoria, com um pouco de experiência acumulada ali, e vai para o sindicato para defender que aquele pessoal, que é a categoria dele, seja valorizada, prestigiada, incentivada, aprimorada, sem nenhum custo para a sociedade. É igual entrar num curso profissional e se habilitar na atividade X. O sindicato habilita o cidadão, o trabalhador, para uma atividade muito importante, que é reivindicar e defender uma categoria. A soma do movimento sindical defende todos os trabalhadores. Então, ninguém se apropria da representação sindical porque ela é muito pouco estimulada. Então, o sindicalismo sofre muito de não ter grandes valores, não ter grandes líderes e, de repente, não defende o grupo que ela representa. Então, quando o sindicato é forte, quando os sindicatos estão lutando por melhoria da categoria, eles estão também lutando pela melhoria das condições do cidadão. Porque o cidadão, mesmo agrupado ou sozinho, não tem quem o defenda 24 horas. O sindicato defende a categoria e o membro da categoria 24 horas enquanto ele é associado ou sem ser associado, mas que o sindicato, ao lutar, luta por ele também. Então, tem um defeito no movimento sindical que eu acho que é o seguinte: seria necessário que a sindicalização fosse automática na hora que a pessoa entra no emprego. Porque o patronato e algumas outras entidades estimulam para não sindicalizar, dizendo que o sindicato é ruim. Mas na hora que o sindicato luta pela melhoria das condições de trabalho de uma categoria, se ele consegue vitória no movimento, ele beneficia o sindicalizado e o não sindicalizado. Mas o não sindicalizado não dá nenhuma contribuição, nem financeira, nem de apoio, nem de presença em assembleia, nada, né? Ele suga. Então, se todos os trabalhadores fossem sindicalizados,
esses sindicalizados poderiam manter o sindicato, não precisa ter imposto sindical. Os associados manteriam a entidade, desde que todos fossem sindicalizados. E esse movimento no Brasil não se sustenta, porque nem governo nem empresas têm interesse de que todos sejam sindicalizados, sem exceção. E aí tem esse problema que o sindicato luta, mas tudo que ele alcança beneficia também o não sindicalizado. E aí ele perde força na categoria porque ele não consegue atrair todos. E não tem atrativo. Então o sindicato metalúrgico, por exemplo, que é forte no Brasil inteiro, o que eles fazem? Festa de Natal, sorteia carro, casa, não sei o quê, só concorre e ganha quem é sindicalizado. O outro vem, né, Dia do Trabalhador, faz uma festa, só sindicalizado. Quando poderia ser todo mundo. Mas no Brasil ainda, essa é uma luta para muito tempo, mas eu acho que um dia chegaremos lá. Um legado que eu posso modestamente colocar é que nós conseguimos, na nossa gestão, com os objetivos que a gente instituiu dentro da luta sindical, duas conquistas para a categoria de jornalistas. Primeiro, eleição direta para a escolha dos diretores da Federação Nacional de Jornalistas. Isso é importantíssimo, porque acaba com os castelinhos, acaba com aquele presidente de federação que fica 20 anos. A categoria é que escolhe, e não cada sindicato tem um voto. É a categoria. Segunda coisa, em 1982, nós conseguimos aprovar, por lei federal, aprovada no Congresso Nacional, a carteira de identidade de jornalista. Essa carteira, aprovada por lei, só tem duas instituições que têm os seus documentos de identidade criados por lei. Todos, inclusive as Forças Armadas, são criadas por decreto, que pode ser mudado, modificado. Outra. A nossa é lei federal. E essa lei foi fruto de muita luta, muita conversa, muita busca, muito entendimento, porque nós conseguimos aprovar. Eu fiz o projeto de lei rascunho, levei para todos os deputados federais jornalistas e para todos os senadores jornalistas na época. Um deputado mineiro, do jeito que ele recebeu a proposta, assinou embaixo, mandou apresentar na Câmara. E esse projeto, quando outros apresentaram também, entraram na fila, mas esse deputado mineiro ficou com o registro histórico de que ele foi o autor do projeto que criou a lei que regulamenta a profissão de jornalista. Essa decisão continua firme até hoje, porque só a Federação Nacional de Jornalistas pode fornecer carteira de identidade de jornalista profissional no Brasil. Para nós é uma conquista importante. Com relação aqui às entidades, sem muito pudor, eu diria que a nossa gestão no Sindicato de Jornalistas, no período Dídimo Paiva, no nosso período e de lá para cá, foram gestões muito importantes, muito importantes. Mas eu registraria uma só, que é fruto do trabalho nosso, que foi muito vitorioso, mas o tempo com o desprestígio das entidades sindicais no Brasil desapareceu, que foi o seguinte: nós lutamos nesses 6 anos do Dídimo e na minha presidência, no sindicato, por fixação de salário mínimo profissional. Jornalista não tem salário mínimo profissional. Os acordos eram assim: redator X, chefe de redação Y, repórter Z, repórter de setor Y. E quando negociava o reajuste salarial, o percentual que fosse negociado e aceito pelos empresários, se virasse um acordo coletivo, era aplicado sobre cada categoria profissional. Então, o grande projeto era que o profissional fosse promovido com o tempo.
realizou um trabalho bom, antigo da casa, qualquer que seja o mérito, né, o motivo. Você tinha uma carreira de 3 ou 4 cargos que você poderia subir para aumentar o salário e aumentar o seu enquadramento profissional. Hoje não existe mais. Hoje a negociação salarial é feita em cima de um piso. Bom, mas piso é embaixo. O que nós queríamos é teto. Então, os nossos colegas chegariam a redator conforme critérios negociados no acordo coletivo. Chegamos até a ter uma norma do Ministério do Trabalho aprovando definitivamente essa tabela por função. Mas, infelizmente, não conseguimos sucesso no Congresso Nacional, então isso caiu por terra, as outras entidades sindicais também não se interessaram por isso, então isso é um desprestígio para a categoria. Mas, na nossa época, foi a grande conquista que nós conseguimos, foi estabelecer salários por atividade, que é justo, é importante, é prêmio e estimula uma carreira. O cara fica 30 anos na empresa com o mesmo salário, quer dizer, tem aquele reajustezinho anual e tal, mas é o mesmo salário, ele está sendo corrigido, mas é o mesmo. O importante é ter um reajuste e subir na carreira. Não tem mais. Mas, como legado, se algum dia for possível, eu acho que essa tem que ser uma grande bandeira, porque o jornalista iniciante de carreira, morre iniciante de carreira, salvo raríssimas exceções. Porque não há um critério ou um mérito de promover dentro da atividade. E hoje, com home office e tal, piorou mais ainda, mas o legado é salário profissional por atividade dentro da categoria. Eleições diretas e a legislação que nos dá o documento de identidade. Porque até 82, quando a lei foi aprovada, policial, artista de circo, como é que faz milagre lá? Malabarista e mago, mágico, todo mundo tinha carteira de jornalista. Bastava imprimir uma carteira escrita assim, em diagonal vermelha, assim, imprensa. O Brasil era cheio disso. Com a nossa lei, acabou. Tem uma entidade que fornece a carteira de profissional jornalista, Federação Nacional de Jornalistas. Isso é uma grande vitória, desculpe, que ficou aí. Eu quero te perguntar, você teve uma atuação muito importante, né, como presidente do sindicato e na FENAGE também. Qual é a sua sugestão ou as suas sugestões para a diretoria atual? Por quê? O sindicato jornalista, assim como vários outros, vivem problemas financeiros grandes, graves. E para se manter já é uma dificuldade, o imposto sindical, você falou que nem precisa, mas a retirada do imposto sindical realmente jogou os sindicatos no país inteiro rua abaixo. Eu queria saber quais são as suas sugestões para a diretoria atual, conseguir mais adesões, chegar a esses jornalistas que não se interessam em se sindicalizar. O que você sugere? Bom, na referência, desculpe, a referência que eu fiz, que não precisa de imposto sindical, é dentro da visão e da proposta de que todos sejam sindicalizados no momento em que são contratados pela empresa. Porque aí, se todos contribuíssem, não precisa de imposto sindical. Agora, enquanto prevalecer esse critério de sindicalização atual, sindicaliza quem quiser, o imposto sindical é fundamental. Agora, mas começaram a usar indistintamente a receita e usar para mordomia, é só fiscalizar. Esse negócio de dizer assim, não deixa fazer isso não, porque fazem. Não, para de fazer se fiscalizar. Então, agora, sugestão que eu diria, sugestão que eu proporia, é uma mobilização para atrair o jornalista para o sindicato. Porque o Sindicato de Minas tem algumas vantagens. Ele é no centro da cidade, ele tem 1000 atividades, junto funciona a Casa do Jornalista com várias atividades e tem espaço para promover várias iniciativas
mobilizadoras. O problema é que o profissional não tem muito interesse, porque talvez ele não tenha nem tempo, do jeito que trabalha, corre o dia inteiro e tal. Agora, segundo, como é que desperta interesse? Oferecendo serviços que o jornalista precise e que ele não procure em outro lugar. Dá um exemplo concreto, seu objetivo. Dentista. Eu não sei se o salário de dentista pode ser pago pelo sindicato, não sei. Mas eu sei o seguinte, o sindicato pode fazer convênios com instituições que permitam atendimento do jornalista na área da odontologia. É uma ideia solta, né? Isso permite que o jornalista tenha assistência e não pague por ela. É uma prestação de serviço da entidade dele, do sindicato dele. Agora, como mobilizar, não tem proposta. Quem está vivendo o sindicato lá dentro hoje é que deve saber como atrair mais jornalistas. E uma coisa interessante é que há muito tempo que a gente não realiza reuniões mais amplas. Por quê? O desinteresse é grande, então você vai fazer uma assembleia geral para discutir aumento de salário, muita gente não se interessa em ir no sindicato para discutir aumento de salário. A maioria talvez não vá. Agora, cabe a nós, como sindicato, pensar o que vamos fazer para atrair mais gente. Não sei, temos que fazer algumas coisas. Porque todos os sindicatos estão em crise por falta de dinheiro. Todos, de todas as categorias no Brasil inteiro. Salvo 2 ou 3 exceções. Como eu falei, metalúrgico, por exemplo, esse é ímpar. Bancários, a carreira de bancário está acabando, mas o sindicato é forte, né? Muito bem. Outra coisa, o sindicato deve ter, talvez, pelo menos uns 10 ou pouco mais de 10, de seus ex-presidentes vivos. Vamos fazer uma mobilização, chamar os presidentes todos, para juntos serem discutidas propostas ou ideias para fortalecer o sindicato? Não sei, de repente, o que vivenciaram antes, 1 ou 2 ideias podem ser aproveitadas. Segundo, tem um monte de jornalista aposentado que não faz nada, fica em casa. Vamos arranjar uma coisa para eles? Vamos pôr um modo de atraí-los para jogar xadrez, para ler o jornal do dia, para bater papo, jogar dominó, qualquer coisa. Para o cara sair de casa e se sentir emprazeirado de ir para a entidade de classe dele. O sindicato não tem visita de associados. Eu não estou fazendo crítica, eu estou relatando o que é. E isso é do sindicalismo brasileiro todo hoje. É preciso ter criatividade para atrair. Bom, e agora eu vou dar outra mensagem. Um grupo grande de jornalistas está tentando recuperar a Associação Mineira de Imprensa, que é a entidade mais antiga de representação de jornalistas que tem em Minas Gerais. Ela foi fundada em 1921 ou 20, em Juiz de Fora. Depois, uns 10 anos depois, mudou-se para Belo Horizonte e, fruto de diretores anteriores, ganhou uma sede na Rua da Bahia, do lado da Academia Mineira de Letras, ali. Tem uma sede ótima, mas a entidade perdeu assim, o seu entusiasmo. A diretoria não tem nenhuma iniciativa, assim, não tem nenhuma vontade de congregar os jornalistas. É uma entidade que, se reaberta, pode fazer 1000 eventos para atrair jornalistas para participar de coisas, de fatos. Estão tentando. Agora, antes disso, eu acho que juntos a casa e o sindicato podem tentar, pode até não dar certo, mas vamos tentar, algumas ações que permitam melhorar a arrecadação e atrair mais presenças dos profissionais na sede. Eu não tenho 24 horas disponíveis, mas, graças a Deus, todas as vezes que é preciso dar alguma contribuição ou participar, eu estou disponível e vários outros companheiros estão também disponíveis. Nós precisamos arranjar
um estímulo que nos coloque frente a frente, todos com todos. E vamos ver se a gente dinamiza. Mas não pode fechar, tem que abrir. Washington, mais uma pergunta para encerrar. Você tem uma carreira sólida, memorável, e a gente está numa universidade, parceria nossa com a PUC. Eu queria que você falasse um pouquinho da formação atual do jornalista que vai sair para o mercado e como você acha que essa formação ela deve ser melhorada para que os profissionais tenham mais bagagem e sejam mais assim, eficientes no seu trabalho. Olha, eu acho que, considerando instituições como a Federal, as PUCs e alguns poucos outros centros de formação de jornalistas com formação universitária, esses são destaques na formação e formam e preparam realmente os profissionais para o mercado. O que nós precisamos é despertar os jornalistas brasileiros para a importância da formação universitária. Nós fomos vítimas de uma decisão autocrática, despreparada do ministro Gilmar Mendes, quando considerou inconstitucional a exigência da formação em curso superior para jornalista. É um absurdo, um absurdo. Ele jogou fora uma luta de dezenas de anos. E por que só jornalista? Por quê? Muito bem. Nós precisamos abrir uma guerra em defesa da formação universitária. Guerra. Não importa quem esteja contra, nós temos que criar um movimento a favor. Agora, por que isso não está acontecendo hoje? Porque no nosso meio nós temos profissionais, inclusive formados em curso superior, que são contra a exigência. Mas é porque esses contra são formados em direito, em psicologia, em qualquer coisa. Eles não fizeram curso profissional. Eles entraram para a profissão, eu gosto, ou meu tio me falou, ou meu primo, eu cheguei lá, pedi um emprego e me deram. Por quê? O jornalista profissional, na média, hoje, não é considerado uma categoria culta, ética, cumpridora, preparada. Por quê? Porque todo mundo pode ser jornalista. Todo mundo. Então, o profissional diplomado que não entra numa redação ou não entra num trabalho, rádio, jornal, televisão, agência de notícia, rádio, TV, o que for, para ganhar um salário mínimo e meio e trabalhar 20 horas por dia. Não adianta, não vai aceitar. Ele vai procurar um trabalho que valorize o profissional que ele é, ou que ele pretende ser. Então, o instrumento do salário baixo é uma agressão à profissão. Agora, isto depende de nós. Não é milagre, é união, é lutar junto. Por que você é contra a formação profissional de curso superior? Porque vamos mostrar para ele que ele está errado. Mas isso tem que ser 24 horas por dia. Isso, as entidades que representam, ou reúnem, ou congregam, ou defendem jornalistas, podem fazer juntas. Mas vão encontrar muitos colegas, principalmente cúpula, dizendo que são contra a formação universitária. É inacreditável, mas é verdade. O presidente Lula, no primeiro mandato, 2002, 2003, o Ricardo Couto era o assessor de imprensa, de comunicação da Presidente da República e um grande companheiro na luta sindical. Negociou com a gente e apresentamos um projeto de lei regulamentando a profissão de jornalista e uns detalhes. Conseguimos mandar na Câmara até quase aprovação na Câmara dos Deputados. De repente, um líder lá da Câmara pediu vista, qualquer coisa, afastou da votação. Dali foi para o lixo. Por que o Ricardo Couto, que era assessor do presidente e um dos autores do projeto, não pôde reagir? Porque o presidente da República, na época, precisava do apoio dos deputados na Câmara para aprovar alguma coisa.
E os deputados propuseram, não, nós vamos votar, ajudar, não sei o que, mas tira esse projeto. Tirou, acabou. Então, quem decide o nosso futuro e a nossa realidade não somos nós, são eles. Então, nós temos que pressionar, gritar, xingar eles. Nós temos que evitar a briga entre nós. Nós temos que ter argumentos para defender a formação superior. Porque a solução é a formação superior. O profissional que entra com outra formação na categoria, ele não tem interesses de lutar pela categoria, não. É muito difícil. Alguns, é possível. Mas eles, não. Nós temos que unir e lutar, nós que somos profissionais formados em nível superior. Cada vez nós somos menos na categoria profissional em atividade. Porque cada vez as empresas contratam mais jornalistas sem formação universitária, porque a lei permite. Essa é uma frustração nossa, mas as entidades de classe nossas têm que se unir numa luta para brigar mesmo para voltar à regulamentação profissional. Mesmo. Nessa aí, se precisar, estou junto. Obrigado. Você é de uma geração que teve muitas mudanças, né? Na tecnologia e tal. Hoje, qualquer pessoa pode produzir conteúdo, usando seu celular, usando seu tablet, dentro de casa, na rua, em qualquer lugar que ele tiver, porque o celular trouxe tudo para dentro, né? A máquina de escrever, o gravador, a câmera, está tudo ali dentro. Como é que você vê essa produção de conteúdo gigantesca que é feita por qualquer profissional, de qualquer área? Eu digo qualquer, não é para desmerecer, não. Claro. É como você disse há pouco. A pessoa tem outra profissão e ela vai produzir conteúdo e ela entra no jornalismo também. Então, como é que você vê essa produção gigantesca de conteúdo e fazendo um paralelo com o jornalismo profissional? Como é que as pessoas que vão assistir esse vídeo, e você também vai sempre divulgar isso nas suas falas, né, por onde você estiver, como é que você vê essa grande massificação de produção de conteúdo e a produção de conteúdo do jornalista profissional? Como é que você faz esse paralelo? Como é que as pessoas devem se comportar nesse meio tão confuso e, às vezes, caótico, né? Que pode confundir muitas pessoas. Olha, eu acho que na base dessa mistura tem uma manifestação muito forte de exploração do trabalho. Porque é o seguinte, o profissional jornalista preparado para o trabalho jornalístico, então eu defendo o formado em nível superior, tem uma capacidade de trabalho que o mercado hoje injustamente não reconhece. Então, a disputa do produtor de conteúdo para se valorizar ou para ser valorizado e o mercado consumidor de informação é uma luta que precisa ter um ponto de convergência, né? Tem que descobrir um ponto. Mas quem usa o conteúdo que é produzido pelo profissional não tem nenhum interesse de fortalecer financeiramente quem produz conteúdo. Então, o que acontece? E aqui é uma guerra comercial. Porque quem divulga o conteúdo produzido, por ele mesmo e pelo profissional, ele multiplica a informação por 1000 saídas, mas não recompensa nem paga pelo que ele tira daqui. Então, esse aqui tem que sobreviver por conta própria, porque aqui não vai ter ajuda nenhuma daqui. E na hora que propõe conciliar, ele paga pelo conteúdo e aí passa a poder usar à vontade, esse aqui não quer. E isso é mundial. Hoje é mundial. Então, o que eu acho? Seria necessário, e aí nós quase conseguimos isso, quando era ministro do Trabalho, o ministro Antônio Anastasia, nós estabelecemos uma identidade funcional para identificar jornalista profissional, de jornalista não profissional, e exigir que todas as matérias tenham que citar o nome do autor e essa característica.
Então, no registro profissional, a exigência é JP e o número 4.835, é jornalista profissional. Quem não é JP pode usar J outra coisa, né? Mas não P. Então, se isso se tornasse obrigatório a citação do autor e esse número de identidade no material produzido, a identidade aqui seguiria junto com esse. Então, facilita você identificar onde que você deve cobrar, onde que você está sendo explorado e não te pago. Seria como o CRM do Conselho Como Regional de CRM, Ensino. como, exatamente, ó, nessa linha. Nós negociamos, o Ministério do Trabalho aprovou e tal, era para entrar em vigor, o ministro Anastasia saiu do Ministério do Trabalho e entrou um deputado federal mineiro, mas que se elegia pelo Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, que foi até governador do Rio, vice-governador, foi deputado federal e tal, esqueci o nome dele. Bom, ele entrou, a primeira atitude dele no Ministério do Trabalho foi cancelar essa negociação. Quem reagiu? Mudou o sindicato e daí? Não deu nem bola, não bola. Só que isso que ele fez, jogou fora um monte de anos de negociação, de proposta, de vai e vem, de não sei o quê. Por quê? O governo, como governo independente de partido, o governo no Brasil não tem objetivo, nem interesse de valorizar a produção de conteúdo nosso e de qualquer outro. Por exemplo, qualquer atividade profissional que faça uma pesquisa e conclua e chega a uma conclusão, ele não consegue publicar no Brasil a não ser que ele pague. Então você tem 500 propostas aprovadas em doutorados e centros de acadêmicos e tal, que morrem ali, porque o autor tem que sair pedindo quem patrocina tornar público, ou ele tem que tirar e bancar a impressão da tese, da proposta, qualquer coisa seja. Bom, e no nosso meio, existe uma tendência, no nosso meio assim, no país, existe uma tendência na cúpula política, administrativa, de achar que jornalista pode ser aquele menino que gosta de escrever no colégio. Ah, o meu sobrinho escreve bem, ele tem que ser jornalista. Encaminha para ele formar. Porque se ele achar que o sobrinho tem gosta de fazer cirurgia na boneca, né, no boneco, no bicho e tal, e ele vai ser médico, por que eu não falo isso? Ah, meu sobrinho corta bem os bonecos e tal, quer ser... Não, isso não faz. Mas jornalista por quê? E temos um inimigo, que é o Gilmar Mendes. Porque ele tomou a decisão, a repercussão foi enorme no nosso meio, mas o país não se ressentiu, porque os sobrinhos entraram nos lugares todos e ocuparam tudo, porque aceitam trabalhar por um salário desse tamanho. Esse é o nosso subdesenvolvimento. Agora, no governo Fernando Henrique, nós quase chegamos a essa exigência do número. Praticamente chegamos na fronteira. Perdemos ali. E no primeiro governo Lula, o nosso projeto tramitou na Câmara até ir para o plenário. Na hora de ir para o plenário não foi. E eu tenho muita tranquilidade para falar dessa necessidade e nessa dificuldade de se aprovar uma lei no Brasil, é a experiência que eu vivi com a aprovação do projeto criando a carteira de identidade. Porque quando Murilo Macedo era ministro do Trabalho, diretor do Banco Nacional, então Banco Nacional, e natural de Sete Lagoas, mineiro, de tradição, família tradicional, ele era ministro do Trabalho, nós levamos para ele submeter a assessoria e corrigir alguma coisa, do projeto que nós estamos pensando em submeter ao Congresso Nacional para criar a carteira de jornalista. Ele deu uma lida assim, por cima, né, em diagonal. Ele falou, não, isso não pode ser lei, não. Eu falei, ministro, todo mundo faz carteira de jornalista aí na imprensa, no Brasil inteiro, todo mundo, falsificação de documento, tudo, todo mundo é imprensa.
Ele falou, bateu na mesa. No meu governo, isso não vira lei. Ok, ministro, obrigado. Fui embora. Procurei um por um dos jornalistas, deputado, um por um dos jornalistas, senador. Quem salvou a pátria, honra seja feita. Chama-se Jarbas Passarinho, que era presidente do Senado, e com o deputado Raul Bernardo Nelson de Sena, mineiro, sobrinho do Israel Pinheiro, que foi governador, foi jornalista do Diário de Minas, em Belo Horizonte, quando o Diário de Minas era grande, e é o autor da nossa lei, porque ele pegou o nosso projeto. Ele aprovou na Câmara em todas as andanças, ele, deputado, conseguiu. Fomos no Senado. Quando foi na hora de votar no Senado, para virar lei, porque tinha sido aprovado na Câmara, estava num dia 8 ou 7 de dezembro, porque o Congresso Nacional funciona até perto de 10 de dezembro todo ano, né? Na última sessão do ano, a proposta de criação da carteira era assim, o 10º item da pauta. E sabe como é que é? No último dia, poucos deputados e senadores vão, vai todo mundo embora para casa e tal. Assim. Aí o Jarbas Passarinho falou, pode deixar, nós vamos aprovar isso. Aí item 1, item 2, item 3, item 4, que foi para nós lá na mão, tensão. Aí chega o nosso projeto. O Jarbas Passarinho deu um sinalzinho assim para o deputado Raul Bernardo e falou assim, projeto de lei número tal, queria carteira de jornalista, quem tiver contra levou, não, quem tiver a favor fica como está, está aprovado. Aí a liderança do PDS, né, que era a direita daquele tempo, o líder da minoria levanta, quero protestar. O Passarinho tranquilamente olhou para ele e falou assim, matéria vencida. Projeto, e abriu para o outro. Este cara, que assinou o AI-5, né, infelizmente, em 68, foi o cara que salvou o nosso projeto. Mas nós não conseguimos outro Jarbas Passarinho nas duas outras ações que a gente tentou valorizar a profissão e não conseguimos. Né? Mas, com isso, a lei está aí, só que hoje tem um problema sério. A carteira de jornalista só pode ser fornecida a quem tem formação superior. Então, quem entra na profissão sem formação acadêmica não pode ter carteira de jornalista. Mas dois camaradas que entraram sem habilitação já ganharam na justiça. Eu achei, gente, é este país que a gente vive. Que juiz, ministro, que cara é esse? Como é que dá uma sentença desse tipo? Tem que fazer o quê? Cumprir. Aí recorre. Daqui a 15 anos chega no STJ, mas nesse período os outros todos vão na justiça e vão ganhar a carteira. Né? Mas a luta continua.